No princípio, Deus criou os céus e a terra. Que frase majestosa para começar a Bíblia Sagrada, não é? E é sobre esse versículo que hoje quero juntar dois textos, o texto em hebraico e em grego, o texto massorético e a Septuaginta, para analisarmos juntos qual é o sentido do verbo criar. Olá, sou o Paulo On e você está no texto em 10. Antes de mais nada, se inscreva no meu canal e acione aqui o sininho para você ser notificado a cada novo vídeo. E se o conteúdo desse vídeo te ajudar, deixe aquele seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. O texto de hoje é Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no texto massorético está escrito o seguinte: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. A versão grega do Antigo Testamento, que comumente chamamos de Septuaginta, traz a seguinte tradução: Enarche epoiesen ho theos ton uranon kai ten gen. Lá no Hebraico Diário, eu tenho uma série de estudos no texto de Gênesis capítulo 1, que é o relato da criação. O link está aqui embaixo e lá você tem acesso livre e gratuito a toda a análise gramatical e sintática desse texto. Então, acessa lá, www.hebraicodiario.com. Rapidamente, vamos fazer a análise sintática desse versículo. O verbo principal dessa oração é bará, que ocorre em Gênesis capítulo 1, tanto no kal, mas também no nifal. O sujeito é o substantivo Elohim. E os dois objetos diretos são introduzidos pela partícula acusativa et e unidas pela conjunção aditiva, também chamada em latim de cópula, ve. Então o objeto direto fica et hashamayim ve'et haaretz. Por fim, a combinação da preposição be mais o substantivo feminino reshit expressa a ideia temporal, que basicamente nós podemos traduzir como no princípio ou também quando no princípio Deus criou, etc. A mesma análise sintática que nós fizemos agora no hebraico vale quase que completamente para o texto traduzido em grego. Esse texto em hebraico é relativamente simples e a tradução não demanda muita atenção. Por isso, gostaria de me deter na análise semântica e teológica do verbo principal bará e o seu correspondente em grego poiel, tudo isso dentro do contexto de toda a narrativa da criação que abrange desde Gênesis 1 até Gênesis capítulo 2. Em primeiro lugar, o verbo principal bará, dentro do contexto da narrativa de Gênesis, sempre está associado a um outro verbo especial, o barar, que significa abençoar. Note, por exemplo, o texto de Gênesis 1, 21 e 22. Assim Deus criou, bará, os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou muito bom. Então Deus os abençoou, barar, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves da terra. Repare que o verbo criar, bará, no versículo 21, é seguido pelo verbo abençoar, barar, no versículo 22. Isso acontece tanto em Gênesis 1, 21 e 22, versículo 27 e 28, capítulo 2, versículo 3 e capítulo 5, versículo 1 a 2. Isso nos leva à conclusão de que a própria criação de Deus já é um ato de bênção. A criação, e particularmente a criação do ser humano, é um ato de bênção de Deus. Em outras palavras, nós fomos criados para gozarmos das bênçãos divinas por meio de todos os outros elementos criados. Em segundo lugar, no contexto mais amplo da Bíblia hebraica, o Deus de Israel é sempre o sujeito do verbo barar. O Deus de Israel é caracterizado como aquele que criou todas as coisas por meio da sua vontade soberana.
Ele assim o fez para que por meio da criação, Deus, o Deus de Israel, ele mesmo fosse glorificado. A declaração inicial de Gênesis e também de toda a Bíblia hebraica é uma declaração que proclama a supremacia do Deus de Israel, de Yahweh, sobre todos os outros deuses pagãos. A criação nunca, na visão bíblica, é um ato cujo sujeito é um outro Deus que não seja o Deus de Israel. Nenhum Deus gentílico tem essa prerrogativa. Outro fato interessante, agora relacionado à cosmovisão religiosa do Antigo Oriente Próximo, é que a criação não é um acidente cósmico. O mundo não foi criado como um fruto do caos. Não. Tudo que existe foi criado por um ato deliberado do Deus soberano de Israel. Em terceiro lugar, o verbo bará, criar, não expressa necessariamente a ideia da criação a partir do nada, ou seja, do creatio ex nihilo. É muito comum, dentro das teologias sistemáticas, o texto de Gênesis 1:1 ser elencado como um texto prova para a doutrina da criação a partir do nada. Mas um dos teólogos sistemáticos mais famosos, o próprio Louis Berkhof, nos esclarece em sua teologia sistemática sobre essa interpretação equivocada. Ele diz o seguinte: a palavra bará não transmite a ideia de produzir algo do nada, alguma coisa do nada, pois é usada até com referência a obras da providência. Uma curiosidade aqui: a expressão criação do nada, creatio ex nihilo, não ocorre na Bíblia hebraica. É no texto apócrifo de 2 Macabeus 7:28 que essa expressão ocorre pela primeira vez. Esse texto diz o seguinte: eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo o que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez. Hot uk ex onton epoiesen alta hoteos. Em latim, quia ex nihilo fecit illa Deus. É nesse texto que temos a primeira aparição da expressão ex nihilo. Então a ideia do texto de Gênesis não é eminentemente provar que Deus criou todas as coisas a partir do nada, embora possamos inferir que Deus assim o fez por meio desse texto. O verbo em questão não está plenamente relacionado então a essa ideia. O conceito teológico mais marcante desse verbo, bará, dentro do contexto, é sim que a criação é um ato soberano de Deus, um ato que ele fez de maneira totalmente deliberada. A doutrina da criação ex nihilo pode ser muito bem defendida por diversos outros textos da Bíblia, como, por exemplo, Hebreus 11:3, que diz o seguinte: pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Agora, vejamos o texto traduzido para o grego, de acordo com a Septuaginta. No texto grego, o verbo bará, que carrega essa carga semântica toda no texto hebraico, é simplesmente traduzido pelo verbo poiel, que quer dizer simplesmente fazer. O sentido de criar é um sentido implícito a esse verbo por causa do contexto, porém não é o seu sentido mais comum e usual. Paralelo ao uso do verbo bará para expressar o ato criativo em vários textos do Antigo e do Novo Testamento, o mesmo ato de criação é expresso pelo verbo kititzo em Provérbios 8:22 e Marcos 13:19. Nesse sentido, talvez o verbo kititzo expresse de forma mais específica o ato criativo de Deus. Então, concluindo, qual é a ideia central tanto do texto hebraico e também do texto grego de Gênesis 1:1? Tudo o que existe foi criado por um Deus que assim o fez de forma soberana, deliberada e ordenada.
Rechaça-se então a ideia da cosmogonia pagã, que dizia que o universo era fruto do caos. Não! Deus, ao criar o universo, e também você, tem um propósito eterno. Deus te criou com um propósito. Deus te fez a sua imagem e semelhança, para que, por meio dele, você pudesse desfrutá-lo e, ao mesmo tempo, glorificá-lo para sempre. Bará é um verbo muito importante, teologicamente rico, que nos mostra o como esse Deus criou todo esse universo e cada um de nós. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com seus amigos. Deixe também aqui embaixo suas opiniões, críticas e sugestões para novos textos que podemos ler junto nos próximos vídeos. Na semana que vem, voltamos com mais um texto em 10. Até lá e que Deus te abençoe.